Olá, olá, bom dia, garotada do oitavo ano, Escola Mestre Jesus. Aqui é o professor Newton de História e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Lembrando que nós estamos já no módulo 4, capítulo 13, Europa, Ideologias do século XIX, certo? Na última aula nós conversamos aí a respeito do liberalismo, né? Das ideias do liberalismo econômico aí, a ideia de não intervenção do governo, não intervenção do Estado na economia, como liberalismo econômico, e liberalismo político aí, né, onde os governos não poderiam ser autoritários e propunha aí a divisão dos poderes do Estado em legislativo, executivo e judiciário. Falamos aí do escocês Adam Smith, considerado aí o pai do liberalismo econômico, né? E aí eu conversei com vocês algumas das principais características do liberalismo. Hoje nós já vamos conversar sobre socialismo, tá? Então, peguem lá o livro de vocês, que nós vamos trabalhar na aula de hoje, tá? Da página 7 até a página 11, tá? Então, se ainda não estão com o livro de vocês, pausem o vídeo, vão lá, peguem o livro, depois voltem. Gente, o socialismo, né, tem aí na parte do livro de vocês uma espécie de definição, né, uma teoria que vai sugerir aí outras formas de organização da sociedade que seriam formas diferentes do capitalismo, tá? Então, a ideia em si seria a divisão das riquezas que um país produz de maneira igualitária, tá? Essa seria a ideia do socialismo, tá? Então, a primeira tentativa aí de organizar ideias, né, ligadas a essa vertente socialista, elas aparecem aí já no século XIX, né, entre o século XVIII e o século XIX, período aí em que a Inglaterra passava pela Revolução Industrial. E nesse período de Revolução Industrial, você tem aí o fortalecimento da burguesia, né, a burguesia eram aí os donos das fábricas, a gente diz também que eram os detentores dos meios de produção, eles eram donos dos meios de produção, só que para fazer a fábrica funcionar eles precisavam dos proletários. Os proletários, eles eram aquelas pessoas que não tinham condições de ser donos dos meios de produção. A única forma que eles encontravam de sobrevivência seriam vendendo a sua força de trabalho, certo? Então, quando uma pessoa trabalhava numa fábrica durante determinado tempo, que naquele período da primeira Revolução Industrial chegou inclusive a ser de 16 horas por dia, ele estava vendendo a força de trabalho dele em troca de um salário para que ele pudesse sobreviver, certo? Então, segundo essas ideias socialistas, essas vertentes, toda essa organização capitalista de proletário, de burguesia, de desigualdades sociais, deveria ser substituída por uma organização social socialista que promoveria aí essa divisão igualitária dos bens produzidos, tá? Essa nova classe aí, essa nova configuração de classe, né, burguesia e proletário, no caso, mostrava as contradições do capitalismo. Então, as teorias que vão surgir, essas teorias socialistas que surgem a partir daí, elas vão tentar encontrar respostas para essas contradições. E se seria possível viver em um mundo sem essas desigualdades, sem essas contradições, tá? A primeira corrente que nós vamos falar, primeiro nós vamos falar do socialismo utópico e depois nós vamos falar do socialismo científico, certo? Primeiro de tudo, você tem que entender que o pessoal do socialismo utópico não se achavam socialistas utópicos. Quem vai chamar eles de socialistas utópicos são os socialistas científicos, tá? E eles também, os científicos, se chamam de socialistas científicos, com uma maneira de separar aí as ideologias desses primeiros pensadores do socialismo com a dos segundos pensadores, digamos assim, certo? Então, alguns pensadores aí do socialismo, eles não vão apresentar soluções possíveis de serem colocadas em prática em uma sociedade. E é por isso que eles vão ser chamados de socialistas utópicos, ou seja, não tinha como dar certo, não tinha como implantar.
Então, entre esses socialistas utópicos, nós tivemos, deixa eu mudar aqui o slide, o Saint-Simon. Tá? A gente vai ver 3 desses socialistas utópicos e a ideia deles para organizar a sociedade de uma forma mais igualitária. Então, o Saint-Simon, gente, ele foi um filósofo, né, era um economista francês, e ele começou a imaginar uma sociedade que fosse igualitária. Ele defendia um governo formado por empresários e cientistas, sem espaço aí para classes que não trabalhassem, classes ociosas, como era o caso dos nobres. Segundo a ideia dele, essa riqueza iria produzida aí a partir da ciência, a partir desses sábios, essa riqueza ela seria distribuída entre todos os cidadãos, certo? O outro era o Charles Fourier. O Charles Fourier, gente, ele defendia a criação de comunidades de operários que a gente chama de falancérios. Esses falancérios aí, né, essas comunidades, elas seriam organizadas por meio de organizações corporativistas, né, conjuntos corporativistas. Ele acreditava aí que a escolha das atividades que cada um ia desempenhar naquela sociedade tinha que estar ligado com a habilidade daquela pessoa. Tá? Então, como resultado das pessoas trabalhando com aquilo que elas tinham habilidade, o fruto desse trabalho seria dividido para a comunidade. Dessa forma, né, as demandas, ou seja, o que seria produzido, iria suprir as necessidades e não precisaria aí, né, de salários, porque tudo seria distribuído para todos. Lembra? Tio, viver sem salário, lembra que ele está na galera do socialismo utópico, o socialismo que não tinha como ser implantado, que estava no campo das ideias e dos sonhos. Tá? O último foi o Robert Owen. O Robert Owen, gente, ele é incrível a história dele. Ele foi um operário, ele começa como um operário e depois ele abre a própria indústria dele na Inglaterra. Tá? Ele acreditava que uma sociedade igualitária só seria alcançada aí com o fim dos abusos dos patrões em relação aos empregados. Como ele foi um operário, ele conhecia bem isso, né? Então, como ele foi operário e agora ele era o dono da sua indústria, ele vai promover na sua própria fábrica aquelas mudanças que ele achava necessário para conduzir a um sistema mais igualitário. Então, ele vai reduzir a jornada de trabalho, ele vai aumentar o salário, ele vai proibir a contratação de crianças menores de 10 anos, que naquele tempo era comum. Tá? E aí essas medidas vão gerar resultados positivos, ele vai ter uma produtividade boa. E isso vai incentivar ele para ampliar o seu projeto, vai inclusive criar escolas para os filhos dos operários. Então meio aí que esqueci de botar aqui no Robert Owen, aqui, meio que o Robert Owen aí, né, foi talvez o único que naquele período, o único burguês, dono de uma indústria, naquele período pensou em tais transformações como maneira de diminuir as desigualdades aí entre a burguesia e o proletário. Tá? Como vocês já sabem, a nomenclatura utópico vem dessa ideia de ser uma utopia. Porque, gente, olha só, essa expressão utópico, né, que vem de utopia, isso aí é referente a uma obra de Thomas More, que foi um pensador britânico. Ele escreveu uma publicação aí, 1516, onde ele vai imaginar um mundo ideal. Ele vai projetar aí várias instituições perfeitas. Essas instituições perfeitas gerariam uma sociedade que ia viver de forma harmoniosa, igualitária, sem conflitos. Tá? Então, por causa disso, algo bem fantasioso, os socialistas científicos, chamaram esses primeiros pensadores socialistas de utópicos, certo? Agora chegamos no socialismo científico. Gente, essa corrente, esse pensamento aí, né, foi desenvolvido na Europa, esse conjunto de ideias que a gente chama hoje de socialismo científico, tá? Esse científico aí, eles atribuíram esses pensadores mesmo, Karl Marx e o Engels, eles vão atribuir a eles como uma maneira de se contrapor à ideia dos socialistas utópicos, da galera do socialismo utópico. Tá? Então, como eu já disse, os grandes idealizadores dessa corrente vão ser Karl Marx e Friedrich Engels. O objetivo deles era propor um método
que pudesse explicar a sociedade, essa sociedade capitalista, e que pudesse transformar. Tá? Então, como eles já tinham um outro método, não era só no campo das ideias, eles construíram um método de como eles idealizaram um sistema e criaram uma maneira, ou idealizaram, né, uma maneira de fazer esse sistema se tornar real. Tá? Esse pensamento deles tinha que ser aí rigorosamente organizado do ponto de vista econômico, histórico, filosófico. Por isso eles se consideravam socialistas científicos, certo? Para eles, a experiência lá do quem a gente já viu anteriormente, o Charles Fourier, o Saint-Simon, Robert Owen, que foram do socialismo utópico, eles foram denominados dessa forma porque era inconcebível essa sociedade que eles planejavam. Para Marx e Engels, e está aqui, ó, esse camarada aqui é o Marx, esse aqui é o Engels, tá? O problema entre a burguesia e o proletário é que levaria a uma nova forma de organização econômica e política. Como assim um problema entre a burguesia e o operário? Gente, para Marx e para Engels, existia as classes burguesa e operária, elas eram contrárias. Elas tinham interesses contrários. Enquanto a burguesia queria lucrar, sendo dona do meio de produção, para ela lucrar, ela precisava explorar o proletário. O proletário, para poder sobreviver, ele se sujeitava a essa exploração, mas não vivia feliz. Então, para Marx e Engels, ia chegar um momento em que essas duas classes iam entrar em conflito. E a partir desse conflito surgiria uma nova forma de organização da sociedade, que não seria a forma capitalista, certo? A principal obra escrita por eles foi o Manifesto Comunista, publicado em 1848. Né? Para produzir esse manifesto, eles vão acabar realizando alguns estudos históricos, eles vão chegar à conclusão de que o capitalismo era a forma moderna de exploração e que os trabalhadores do século XIX estavam expostos a essa exploração. Tá? E para tornar mais público essas ideias, né, eles vão escrever texto em forma de panfleto e vão distribuir, espécie de livretos pequenos, vão distribuir para que os operários tivessem, que já não tinham muito tempo, né, tivessem tempo para ler aqueles panfletos e tivessem contato com essa ideia do socialismo científico, certo? Para justificar as ideias propostas no Manifesto Comunista, ele vai abordar algumas maneiras de compreensão históricas, por exemplo, e sociais. Tanto é que vocês estudam Marx, quando vocês estiverem no ensino médio, vocês vão estudar ele em sociologia também. Tá? Ele não, mas sim alguns pontos idealizados por ele. Então, dentro desses pontos, a gente tem o materialismo histórico e o materialismo dialético. Que era o materialismo histórico? Para ele, gente, a história da humanidade se resumia em luta de classe. Desde a escravidão na antiguidade até o feudalismo. Tudo era luta de classe. Uma briga eterna dos que eram a elite da sociedade e que dominavam e dos que eram dominados. Né? Ou seja, daqueles que possuíam bens e aqueles que não possuíam e seus interesses eram opostos. Então, durante toda a história da humanidade, ocorreram revoluções, ocorreram revoltas por causa da luta de classes. Então, para ele, a luta de classes vai ser aí o grande motor da história. E passando pelo escravismo, feudalismo, esse motor agora estava na fase do capitalismo. O outro ponto que ele vai explicar é o materialismo dialético. O materialismo dialético, gente, era o seguinte: as pessoas acreditavam, os filósofos da época, né, eles acreditavam e eram chamados de idealistas por causa disso, que a realidade era determinada pelo mundo das ideias. Ou seja, o mundo, vou desenhar aqui porque é complicado de entender da primeira vez, tá? Ou seja, imagine que isso é o mundo das ideias, tá? Então, os filósofos acreditavam que o mundo das ideias formava o que a gente chama de mundo real, certo?
Já para Marx e Engels, eles defendiam o contrário. Eles defendiam que as ideias eram frutos da realidade concreta. Então, na verdade, era a realidade que criava as ideias. Isso é o que ele chama de materialismo dialético. Tá? Os homens poderiam não ser capazes aí de observar a realidade que os cercava, como também agir e transformar essa realidade. Isso é a base, uma das bases do pensamento dele de mudança dessa sociedade. Certo? Então, para Marx, existe a necessidade de que os operários se unissem contra o capitalismo, independente da nacionalidade. Então, era algo que, segundo ele, daria para ser implantado no mundo todo. E que só seria possível se o proletário, que era o explorado, tomasse consciência da sua exploração e se revoltasse contra essa exploração. Tá? No caso, aí, para acabar com a exploração, seria necessário uma revolução desses proletários. Essa revolução, idealizada por Marx, aconteceria em duas fases. A primeira fase, chamada de ditadura proletária, certo? Nessa primeira fase aqui de ditadura proletária, seria o momento em que os trabalhadores unidos tomariam o governo das mãos da classe dominante. A partir do momento que os proletários tomaram o governo, eles vão abolir a propriedade privada dos meios de produção, ou seja, vão acabar, não tem essa de ter donos das empresas, certo? As empresas, as fábricas, elas vão passar a ser de controle dos trabalhadores, de controle do governo. Então essa é a primeira fase. Na segunda fase, agora sim chamada comunismo, seria essa primeira fase de ditadura proletária, irão ser feitas algumas reformas com a ideia de fortalecer o socialismo. E na segunda fase, que é o que a gente chama de comunismo, seria a consolidação desse sistema, certo? Um sistema mais fortalecido. Nessa fase já tem, por exemplo, a abolição da propriedade privada em si. Essa abolição de forma definitiva. E a ideia é que o Estado, o governo, também deixaria de existir. Na ideologia dele, de Marx e Engels, não seria necessário esse governo. Tá? O trabalho, a riqueza, passaria a ser dividido tudo de forma igualitária por toda a população. Tá? Até chegar ao modelo de sociedade semelhante àquele modelo que foi proposto pelos socialistas utópicos. Ótimo, mas peraí. Aqui o senhor está dizendo, então, que eles iam fazer isso, essas transformações, até chegar a um modelo de sociedade parecido com o que pensou os socialistas utópicos. Isso. Mas o senhor não disse que o que os socialistas utópicos pensavam não tinha como implantar? Gente, não tinha como chegar lá sem um plano, digamos assim. Os socialistas científicos se chamam de socialistas científicos porque eles elaboraram, vamos supor, imaginar que eles elaboraram uma espécie de caminho. Eles não idealizaram a sociedade final e, não sei nem como é que a gente vai chegar. Não, eles idealizaram uma sociedade e, olha, para chegar nessa sociedade é preciso fazer isso, passar por isso. E, inclusive, começaram a pôr em prática no momento que eles começaram a distribuir o Manifesto Comunista. Então, na verdade, é como se eles tivessem um plano melhor elaborado de como chegar àquela sociedade idealizada por eles. Certo? Gente, tivemos aí a Revolução Russa, que vocês vão estudar no que vem comigo, espero que comigo, que vai tratar aí sobre a implantação do socialismo na Rússia, que depois se torna a União Soviética. Porém, não conseguiram implantar da maneira com que foi idealizada, essa forma que de fato trouxe um sistema igualitário, onde todos ganhariam, as riquezas serão distribuídas por todos. De fato, isso nunca aconteceu, certo? Mas a ideologia era essa. Então, aqui nós encerramos. Já vimos a ideologia liberal ligada ao capitalismo, vimos agora a ideologia socialista. Na próxima aula vamos falar sobre anarquismo e nacionalismo. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Qualquer dúvida podem fazer perguntas. Fiquem com Deus e até a próxima. Lembrando que tem um exercício. Deixa eu... Aqui, ó. Exercício, página 8.
e 11. Fiquem com Deus e até a próxima.